Amigos que são parte da caminhada do Portal Plural, bom dia. Neste sábado, mais uma vez, o bate-papo de sábado, ele, com muita alegria, faz uma imersão, faz um contato com talvez o evento mais significativo da caminhada histórica desses 90 e poucos anos de Santa Rosa, que é a FenaSoja, que nasceu há mais de 60 anos e que se incorporou como a grande vitrine que tem mostrado tudo aquilo que de bom tem sido feito pelo homem, pela mulher, pelos líderes, enfim, por todas as pessoas operosas desse pedaço do Rio Grande. A FenaSoja. E hoje, então, nessa virada de tempo, né? Nesse começo de 2026, nesse sábado, primeiro sábado de 2026, temos o privilégio de trazer aquele que é o presidente da FenaSoja do ano de 2026, Marcos Servato. Bom dia, Marcos. Bom dia, prefeito Vicínio, me permita chamar dessa maneira o senhor que, né, tem toda uma história, né, por diversas vezes esteve à frente do nosso município e acompanhou ao longo desses 60 anos da FenaSoja, né, inúmeras evoluções, edições aí, dentro de uma construção que a gente pode dizer que sim, como o senhor bem abordou, agora, né, a FenaSoja como um grande vetor, uma grande instituição que anda junto com o município de Santa Rosa buscando o desenvolvimento regional. Até é bem interessante, né? Nesse momento que estávamos nos preparando aqui agora, né, para fazer os primeiros passos desse programa, liga para o Servati, o prefeito Mantei, que estava junto com o Ney Mânica, que é o presidente da esse é o Sputnik e da Cotrijal, né? Meio o seguinte, pô, homem, tu não me convidou ainda para FenaSoja, vai me deixar de fora, brincando, evidentemente, aí com o Marcos, né? Porque ele estava junto com o próprio prefeito lá na praia, e, logicamente, já tratando, para vocês verem, eu estou dizendo isso, para ver a notoriedade da FenaSoja e também a notoriedade, claro, do nosso prefeito, né? O nosso prefeito Mantei, que está lá convivendo, descansando um pouco, né? Mas não adianta, quem é da lida já ligou para cá para falar com o Marcos, já tocando questões relativas à FenaSoja desse ano, de 2026. Mas acho muito importante, quando falo de 2026, né? Numa tratativa, Marcos, que fizemos lá atrás, quando fui prefeito a primeira vez, e era prefeito de Santo Ângelo o Valdir Andres, porque havia uma época que FenaSoja e FenaMilho aconteciam no mesmo ano. Pô, então dava um desconforto, que era questão de 15, 20 dias de diferença, então as duas ficavam prejudicadas. E ficamos acertados que Santo Ângelo faria nos anos ímpares e Santa Rosa nos anos pares. Então, a FenaSoja acaba acontecendo sempre no ano par, que tem uma eleição, que algumas delas têm Copa do Mundo, que tem Olimpíada, né? Então a FenaSoja acaba sendo certamente aquele evento que fica envolvido num ano muito especial. E o ano que vem, de novo, né? O ano que esse ano, aliás, né? Esse ano de 2026, com a eleição para governador, para presidente, deputado federal, deputado estadual, senador. Então vai haver um burburinho. E a FenaSoja, ali em maio, vai estar nesse torneio. Só para dizer, qual é o período mesmo que vai acontecer a FenaSoja de 2026? De 1º a 10 de maio. Então, nós teremos em 2026, né, antecedendo um pouco a FenaSoja, no dia 30 de abril, um evento que é um dia antes da abertura, que vai ser no dia 1º de maio. Dia 30 de abril, nós temos então um evento que é o Soy Summit. O Soy Summit ele é um grande seminário, ele vai ocorrer num formato de imersão, né, durante o dia todo do dia 30, começando por volta das 8 horas da manhã, se estendendo até o final da tarde, 17h30, 18 horas, com grandes palestrantes tratando do assunto soja,
né, toda a sua cadeia produtiva, prefeito, né, desde a pesquisa, questões climáticas, que é muito importante, que a gente vem observando, né, a questão da produtividade, o pós-colheita, que vem a agregação de valor, né, o esmagamento do grão, transformando ele e gerando riqueza aqui também no nosso país, bem como as exportações que ocorrem como uma sequência aí. E claro que a gente também tem a soja hoje como um subproduto presente em inúmeros produtos que nós consumimos no dia a dia e muitas vezes nem percebemos e nem sabemos, né? E outros produtos também agregados à produção industrial. Então vejam, toda essa cadeia produtiva da soja ela vai estar sendo discutida, debatida durante esse dia 30 de abril, que é o evento chamado Soy Summit. Então a FenaSoja, nessa próxima edição, uma das novidades, nós tiramos aqueles debates que ocorriam ao longo dos dias dentro da FenaSoja, puxamos para um dia para criar um grande momento e posicionarmos, né, o município de Santa Rosa, que é o berço nacional da soja, como um precursor no assunto, no debate, na discussão dessa cadeia produtiva da soja, né? Então, podendo com certeza sair com muitas alternativas, novas oportunidades para geração de renda aí da comunidade geral e das empresas, né? Os que estão nos acompanhando, que não são do dia a dia aqui de Santa Rosa e da região, quando o presidente fala Santa Rosa, berço nacional da soja, não é gavolice dele, não. Há toda uma documentação que comprova que o pastor Albert Lindbauer trouxe as primeiras sementes de soja dos Estados Unidos e permitiu que com os seus fiéis aqui na linha 15, no interior do município de Santa Rosa, ele tenha distribuído um punhadinho para cada família, não é? E aqui foram plantados os primeiros grãos de soja e que passaram então a ser uma referência importante de Santa Rosa, tanto é que uma das primeiras sementes de soja chamava-se soja Santa Rosa, né? Então, isso tudo mexe muito com o imaginário, mas mexe muito com as convicções das novas gerações e aquelas mais, digamos, voltar ainda com vínculos com fatos passados, da importância da soja na caminhada estrutural, na caminhada econômico-social de Santa Rosa, da região do estado, do país, e dá para dizer aqui um pedaço grande da América do Sul, vai ver a própria Argentina, Paraguai, Uruguai, também tem, e Mato Grosso, né, enfim, essa parte brasileira, enfim, toda, que passaram a fazer do plantio de soja uma referência econômica fantástica. E a FenaSoja, que é a nossa grande feira, não é? Ela consegue processar de uma maneira impressionante essa, eu diria, essa espécie de, né, de sanfona, que vai lá para a origem, buscando todas as suas referências, a evolução da qualidade do plantio de soja, a industrialização, os equipamentos que foram sendo fabricados, né? Colheitadeiras, tratores, plantadeiras, toda essa parafernália, não é? Que viabiliza o plantio, colheita, a industrialização do produto, e a FenaSoja acaba sendo um pouco não, totalmente um envolvimento. E nesse momento, então, ali, no dia 30 de abril, essa grande reflexão, porque aí estarão as pessoas com as maiores autoridades, permitindo que nós todos, aqui da região, possamos mergulhar naquilo que está se fazendo, naquilo que pode ser feito, com a luz da inteligência artificial, toda a ciência e tecnologia nas diferentes áreas, permitindo que a nossa gente, aqui na Santa Rosa, os colonos de Santa Rosa, mas que tem esse comprometimento, que tem, eu diria assim, essa paixão em fazer e fazer bem. Então, maio, primeiros 10 dias de maio, é bem como eu falei, né?
quando vai estar em efervescência a definição de candidatos a deputado, senador, governador, presidente da República, ali já praticamente estarão definidos quem vai concorrer por um lado, por um outro lado, e aqui a Soja, junto com essa grande pesquisa, né, essa grande reflexão que fará dia 30, os 10 dias seguintes, 1º a 10, será um tempo também de poder ouvir aqueles que se propõem a ser deputado, a ser senador, a ser governador, presidente da República, para pensar de forma responsável o futuro da nossa gente. Marcos, tu teve, como poucas pessoas, pelo fato de você ser da Emater, a Emater esteve junto sempre com o Hortigranjeiro e Fenasoja, pelo fato de tu ter sido presidente do Hortigranjeiro, vice-presidente, presidente do Hortigranjeiro, vice-presidente e agora presidente da Fenasoja. Acho que não tem ninguém que tenha tido uma história tão envolvida, tão comprometida, que como eu fui prefeito também, antes do Anderson Manteio, não é? Já tinha no Marco Servati aqui uma referência de um homem com a esposa dele, até agora com a garotinha também, né? Que já estava participando, todo um envolvimento buscando fazer o melhor nessa área tão importante desses eventos. Como é que tu está te sentindo como tu é um jovem ainda, professor, né? E professor aí do nosso CETREM, como é que tu está sentindo, assim, nesse momento, eu diria assim, luminoso que tu está vivendo, nessa articulação magnífica que tu tem com todas as entidades, eu diria, cooperativas, a própria Emater, prefeituras, Câmara de Vereadores, Prefeitura de Santa Rosa, você, nesse mundo todo, tão vertiginosamente conduzido, como é que está se sentindo, Marco Servati? Prefeito, agradeço, né, as referências e sim, a gente procura se espelhar em líderes, em pessoas que estão próximos de nós, estão aqui, por exemplo, o senhor é uma delas, né? Então são pessoas que contribuem com a sociedade, dão um retorno para a comunidade como um todo, né, proporcionando um desenvolvimento e acreditando num futuro sempre melhor para os nossos próximos, né, os nossos familiares, enfim, as pessoas que estão convivendo e vivendo aqui na nossa região, ter melhores oportunidades, né, cada vez mais e que assim seja, né, nos próximos anos também. Então, sim, isso é uma forma de a gente se espelhar, se envolver e, ao mesmo tempo, dizer que é um aprendizado constante. Estar envolvido com ações que dão o retorno como um todo, né? Isso é que nem o próprio cooperativismo que o senhor cita, né? Ele ensina muito, né? Que nós vamos pensar, sentado aqui, a gente está em cima de uma canoa e a gente tem um remo que é econômico e um remo que é social. Quando a gente fica remando só com um, fica dando volta, né? Não avança. Mas agora, quando vai remando com o econômico, social, tende a avançar, se desenvolver. E a gente acredita que é dessa maneira que ocorre, né, o dia a dia, a nossa vida. Nós somos seres humanos, né, precisamos, ao mesmo tempo, gerar energia, girar riquezas ao município, à sociedade, a um país, às pessoas, e ao mesmo tempo também usufruir através das questões sociais, né, desse envolvimento, e a gente vê o quanto a nossa região está avançando. E a FenaSoja, assim como as demais entidades, como o senhor bem citou, né, Hortigranjeiros, Indomóveis, Musicanto, Oktoberfest, tantas entidades promotoras de eventos que nós temos aqui na nossa cidade e região. Vale destacar, né, a região ela é composta aí com municípios, praticamente dá para citar quase praticamente a totalidade tem feiras, né? Tem envolvimento. Exato. E isso são momentos de apresentar as riquezas, né? Gerar esse desenvolvimento como um todo. E essas entidades trabalhando dessa maneira, ela é uma forma de ser uma mola propulsora, né? De te dar energia e querer participar. Sim, dá envolvimento,
mas é gratificante demais quando a gente vê esses resultados, quando a gente vê que, unido ao poder público, como o senhor falou, né, seja o poder público, o legislativo, o executivo, a gente vê o parque de exposições, as feiras que lá ocorrem, as entidades que lá ocupam, investem, trazem melhoria e a gente vê esse retorno para a sociedade. E a gente vê o quanto Santa Rosa está se desenvolvendo. E isso tudo, né, gera esse envolvimento e faz com que aquele time de voluntários que, que estão envolvidos com a FenaSoja vire um grande combustível, né, e tudo sai, tudo acontece, as pessoas se doam, assim como foi como o senhor falou, né, são 60 anos de história da FenaSoja. Então, quando a gente for pensar que lá em 1966, com todas as dificuldades que poderíamos ter em termos de acesso aos meios de comunicação, né, a questão de distância, logística nossa, e mesmo assim se pensou grande naquele momento, se pensou em ter uma feira nacional, né? Começou com uma festa nacional da soja, depois virou feira nacional da soja, mas sempre pensando de forma ampla, né? Acompanhando esse desenvolvimento. O senhor citou, né, da variedade de Santa Rosa, ela foi a primeira variedade de soja que teve melhorias genéticas, né? E foi batizada como Santa Rosa. Então, são títulos, são diferenciais que nós temos que, como região, ficar orgulhosos. Bem falou do polo metal mecânico, e aí entra toda uma cadeia, a questão, o leite, suínos, exato, tudo gera, e essa riqueza, ela gira e fica aqui na nossa região. Acredito que esse grande diferencial nosso está ligado diretamente a esse envolvimento de ter vários setores produtivos fazendo a economia girar. As cooperativas, então, quando a gente for pegar lá nos anos 70, dificuldade de armazenamento, chegar até o produtor com insumos, com a própria operação Tatu que nós tivemos com a Emater, com a Casa Rural aqui, que o seu Pedro Carpenedo também esteve à frente. Então, nós tivemos muito envolvimento comunitário que gera o que a gente está usufruindo hoje. Então, dentro daquela pergunta que o senhor fez, é um sentimento gratificante, porque a gente sabe que tem uma história por trás e a gente quer que essa roda continue girando. E que os próximos vai vir depois Sotis, outras lideranças que vão estar tocando, FenaSoja, o Luiz da Indomóveis, né? Na Indomóveis, desculpa, Norte e Granjeiros, então se envolvendo diretamente aí com a comunidade, certamente trazendo resultados. Uhum. Eu estava passando os dias fora, né, na praia, e aí um dia na internet vi o Portal Plural, destacando o nosso presidente da nossa CISAP, com um grupo de gurizada lá, né, as lideranças todas, de repente fazendo quase uma intimação ao prefeito Anderson Mantei, para ele concorrer a deputado. Eram 17, 18 entidades, e teve gente que estranhou um pouco isso. Não, mas como isso estão se envolvendo em política? Não, eu que conheço Santa Rosa, conheço o envolvimento dessas entidades, a paixão que essas entidades têm por Santa Rosa, por sua caminhada de desenvolvimento, não estavam fazendo política partidária. Elas estavam emocionadas, as pessoas e as entidades, em querer fazer com que as coisas pudessem e possam andar ainda mais. Então, aquelas pessoas que não entenderam direito, eu estou dizendo isso aí, não é um partido que estava sendo apoiado, não. É um líder, Anderson Mantei, tem que admitir, ele está sendo, como prefeito, um cara diferenciado. Ele está tendo ações articuladas com a Câmara, com todas as entidades comunitárias e com resultados tão bons. A reeleição dele foi uma prova disso, mais de 70% dos votos. Então não era uma questão partidária,
esqueço isso. As entidades fizeram pela sua, né, pelo seu, a maioria jovens que estavam ali comandando essas entidades e suas diretorias, elas estavam querendo fazer com que Santa Rosa e a região pudesse e possa dar um passo em frente, tendo mais um líder que está aqui, mas que possa estar em Porto Alegre, lutando pela nossa terra e pela nossa gente. Então, eu achei aquilo interessante, né? Porque eu nunca tinha visto isso, mas foi uma coisa perfeitamente explicável pelas circunstâncias que Santa Rosa vive. Essa verdadeira efervescência de ações nas diferentes áreas. Pleno emprego, empresas se instalando, empresas ampliando, agora com a chuva ajudando também, né? Para que a agricultura possamos ter uma boa safra e assim por diante. Então, o que houve foi um momento de euforia incontrolável, dá para dizer assim, de que nós queremos ir mais em frente. E nesse momento, assim como houve outros, né? Assim como houve o Terra em outros momentos aí, o Bongás, o próprio Jefferson, o Klasman, e o próprio deputado também lá atrás um pouco, outros, né? Agora, a vez, parece, né? Assim como o próprio o Hernani Polo, que tem sido, o Pedro Westphal, enfim, esses todos que estão trabalhando e ajudam bastante. Então era como se, mais eu vou empurrar mais um para a luta, para que Santa Rosa e a região possam ir ainda melhor. Não foi mais ou menos isso? Eu consegui interpretar o sentimento? Com certeza, né? Com certeza. Então, se olhou justamente a capacidade, a importância de um grande líder e de momentos. Então, sim, é um grande momento que a nossa região vive, Santa Rosa, em pleno desenvolvimento, e a gente vê que pessoas capacitadas, com um olhar, com um gestor, querendo o bem, né, para o desenvolvimento. Sim, são pessoas que devem nos representar, devem ir, assim como tivemos em outras oportunidades, outras pessoas, a gente acredita que sim, que Santa Rosa merece ter um representante, merece ter pessoas pensando e olhando para cá. Porque não adianta somente o município aqui estar fazendo a sua parte, mas a gente precisa ter representações políticas, seja no governo estadual, governo federal, né? É importante. E sim, isso é sem olhar partido, como o senhor bem falou, né? O Cássio Feltes, nosso presidente da CISAP, muito bem liderou esse movimento e muito se conversou às entidades lá presentes que sim, é a pessoa e sim justamente um gestor e um líder. Nada de partido, nada de política, mas sim querendo uma Santa Rosa cada vez melhor com desenvolvimento. Isso é uma forma de reconhecer o trabalho de pessoas que estão comprometidas com a sociedade. E como bem o Cássio falou também, outros nomes, outras pessoas surgindo, sim, todos terão o nosso apoio, porque a gente quer o desenvolvimento de Santa Rosa, e é dessa maneira da região, é dessa maneira que as entidades, se abraçando, estando unidas, conseguem avançar. É nesse formato, não adianta ficar cada um puxando para um lado, que nós nunca teremos representantes junto ao poder do governo estadual ao governo federal. Então, nós temos que unir como sociedade e olharmos para o desenvolvimento. Perfeito, eu citei também, se foram deputados, o próprio Orlando Desconze, também quando deputado, ajudou também enfim, o progresso da nossa terra e da nossa gente. Então, que bom, né? Vocês que não são acostumados, não é? Que eventualmente estão vendo o portal, não tem vínculo com a nossa Santa Rosa, são coisas assim um pouco diferentes, mas que mostram um jeito de ser aqui da nossa gente, que é profundamente motivada pelo sentimento voluntário, pela ação voluntária. Então, às vezes, até essa paixão é tão marcante que chega até a se cometer pequenos excessos de comprometimento. Eu quero fazer, eu vou ajudar, eu quero que aconteça, e assim por diante. Bom, amigos, que estão nos acompanhando nesse sábado, muito obrigado aos nossos patrocinadores, que permitem que o nosso Portal Plural, comandados aqui o Luciano Zorzan Andreola
E nós que estamos ajudando aí também para fazer com que ele seja um canal que leve as coisas boas da nossa terra, da nossa gente, para todos os recantos dos milhões que nós atingimos em diferentes momentos, levando aquilo que de bom aqui se faz. E a FenaSoja, nesse começo de 2026, certamente uma das paixões da nossa gente. Já estamos pressentindo, né? Vendo o Servati, o Marco Servati trabalhando com sua equipe toda, daqui a pouco já vão começar as reuniões preparatórias e aquilo acaba sendo um envolvimento realmente frenético e resolutivo. Já tem patrocinadores, certamente, já tem um orçamento organizado, já tem despesas previstas, né? Porque tudo vai sendo feito de tal forma que você, lá no começo de maio, quando for convidado e vai vir à nossa FenaSoja, você vai ter a ocasião de presenciar e conviver e compartilhar em cada uma das áreas. Na área da pesquisa, na área da indústria, do comércio, dos serviços, da boa alimentação, né, da culinária, vai ter condições de presenciar e conviver e aproveitar todas as coisas boas que o timão do Marco Servati vai preparar para você. Já falando agora, né? Alguns meses antes, não é? Mas já está logo ali, né? Daqui a 5 meses, já vai... 4 meses, né? É 4 meses em termos, né, de dias úteis, né? 5 meses aí para... Isso. Então, Marcos, estou feliz de ter começado o bate-papo de sábado desse ano contigo. Então, deixa uma palavra à disposição aí para convidar as pessoas já, né, que vão se preparando para maio. Então, nós teremos uma grande novidade na FenaSoja dos 60 anos. Isso é fruto de grandes parceiros, envolvimento, né, da comunidade, patrocinadores. Teremos, então, um acesso ao público durante a FenaSoja, durante os 10 dias, de forma sem cobrança de ingresso, gratuito. Não teremos cobrança de ingresso Meus amigos. pela primeira vez, né, na história da FenaSoja, durante os 10 dias, semelhante ao que ocorre também no Horti Grangeiros, né, sem cobrança. A gente acredita que isso vai ainda mais favorecer aos expositores que são a essência da feira, que estão lá construindo junto, os nossos patrocinadores. Isso foi graças, né, a um grande parceiro que é o Sicredi. Então, nosso grão de ouro, que proporcionou também essa de viabilizar essa questão, que, como o senhor falou, são questões econômicas, tudo tem um orçamento, né? Não, o dinheiro, ele não nasce em árvores, né? Ele tem que ser gerado e através desses grandes parceiros, possibilitou dessa forma, então, essa grande novidade para a FenaSoja 2026, o acesso gratuito ao povo que for lá fazer negócio. A gente tem certeza que essa cadeia curta vai aquecer muito, principalmente, como o senhor falou, na parte da alimentação, a gastronomia, né? Então, a questão também, nós teremos um pavilhão ampliado agora, nossa agricultura familiar, então as agroindústrias, e ele está indo para um pavilhão maior, poderemos receber agora mais de 70 agroindústrias, né? Comercializando produtos com o sabor daqui da nossa região, embutidos, salame, copa, queijo, iogurte, farináceo, exatamente, de tudo que nós temos um grande número aqui da agroindústria que movimenta, mais um dos setores da nossa economia que faz movimentar e gerar riqueza. Como está havendo produção de frutas, verduras, como avançou aqui. Exatamente, prefeito, exatamente. Então, tudo isso, teremos um espaço exclusivo, avançando na área da segmentação do parque. Então, teremos um espaço do automóvel, então mais de 16 marcas de veículos estarão uma do lado da outra, numa área segmentada, facilitando assim também para o expositor e para o público que for lá fazer grandes negócios. Então a gente tem a certeza que essa história toda que a gente acompanhou, que o senhor trouxe, que o senhor faz muito
faz parte diretamente dessa história aí, tanto na questão aí entre FenaSoja e Fenamilho de intercalar os anos, mas também aqui nós temos que reconhecer um outro grande feito que possibilitou o crescimento ainda mais do Hortigranjeiros, que foi lá entre 2012 para 13 que começou a ser, até então era anual o Hortigranjeiros. E ele, nos anos que ocorria a FenaSoja, ocorria também o Hort. E isso estava muito pesado, e o senhor soube muito bem conduzir, sentar com as entidades promotoras, dizer, não, pera lá, vamos analisar e vamos intercalar. Isso possibilitou um avanço ainda mais, o Hortigranjeiros cresceu ainda mais. Então, são essas... Tá gravando agora, tá me gravando um pouco. Exatamente, prefeito, mas são essas lideranças, essas decisões, são decisões difíceis que as pessoas, quando estão à frente de entidades, à frente do setor público, tem que tomar. Vai tomar pedrada de um lado do outro, vai, né, prefeito? Às vezes não vai agradar, mas se faz pensando sempre no melhor, no acerto, no bem comum a todos. E essas decisões, elas têm que ser tomadas. E o senhor tomou muito bem. Quero te dizer, aproveitando, né, que quando nós, em 1992, eu era prefeito a primeira vez, e era presidente da FenaSoja, Herberto Werner, que no ano passado, 2025, ele partiu, madurão já, depois de uma longa caminhada, mas foi no período que ele era o presidente e eu era prefeito, né, que nós transformamos a FenaSoja de um ente que era da prefeitura num ente jurídico, que foi também um passo, acho, importante para que a FenaSoja passasse a ter autonomia, nessa autonomia também financeira, não é? Para tocar em frente com liberdade, claro, articulada com a prefeitura e com as outras entidades, mas permitindo que fosse ali. Então, homenagem a esse veterano né, que partiu ano passado e que é o nosso grande amigo Herberto Werner. Perfeito, muito bem colocado, né? A gente tem que reconhecer toda essa história de todas as pessoas que passaram e lideraram, tiveram que tomar decisões importantes e que com certeza a gente está colhendo frutos isso hoje de todas aquelas decisões que foram feitas no passado. Então a gente agradece a todos que construíram essa história, também fica pronto, né, agora para estar no presente também, entregar o melhor possível e com a certeza de que nos próximos anos teremos ainda mais pessoas envolvidas e participando e fazendo com que a nossa região desenvolva cada vez mais. E se prepare então, FenaSoja dos 60 anos, ingresso gratuito, acesso ao público aí, vem toda a grande região de 1º a 10 de maio na FenaSoja dos 60 anos. Grande notícia, né? Da FenaSoja esse ano. E gratuito, pô, isso aqui significa o quê? Digamos, R$10 que se cobrasse, R$15, R$20. Permite que quem vai com as crianças dá mais um lanchinho, dá um picolé, dá né? Aquelas pequenas despesas que a família acaba tendo e não cobrando ingresso, certamente vai ter um desfrute maior para quem visita e chance de negócios para quem lá expõe. Então, meus amigos, nesse instante, nessa abertura de 2026, eu levanto os olhos aos céus e digo, obrigado, meu Senhor, por termos pessoas como Marco Servati e tantos outros que, como ele, são homens, são mulheres voluntários que conseguem, com a sua criatividade, com a sua inteligência, com o seu trabalho apaixonado, ajudar para que mais coisas boas sejam organizadas, mais riquezas sejam produzidas e possam ser repartidas entre todos. Grande abraço, ótimo 2026 e com a graça de Deus vamos em frente com a eleição, com FenaSoja, com todas as coisas que ajudam a tornar a nossa terra um pedaço especial do Rio Grande do Brasil. Bom final de semana a todos.